Em nome de Jesus, devemos batizar. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. Veja na parte Versos Favoritos dos Trinitarianos uma explicação fácil e simples sobre Mateus, capítulo 28, verso 19. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 8, verso 16. Normalmente, textos entre parênteses não são encontrados nos manuscritos mais antigos. Logo, o versículo de Atos, capítulo 8, verso 16, não entra na numeração sequencial dos versos bíblicos deste livro. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 19, verso 5. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos, capítulo 10, verso 48. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versos 8, 11 e 12. A partir dos versos bíblicos mostrados acima sobre o batismo, entendemos completamente porque não é para que batizemos em nome da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como consta em Mateus, capítulo 28, verso 19. Pois Pedro disse: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, verso 12. E anteriormente a esse acontecimento, Pedro falou no batismo de quase 3.000 pessoas. Atos, capítulo 2, verso 41. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38. No livro de Atos, os primeiros discípulos batizavam no nome de Jesus. Atos, capítulo 2, verso 38, capítulo 8, verso 16, capítulo 10, verso 48 e capítulo 19, verso 5. E os discípulos, cheios do Espírito Santo, não poderiam desobedecer a ordem dada por Jesus ou esquecerem-se dela. Além disso, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 3, escreve em nome de quem ele foi batizado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E para que não fique nenhuma dúvida, em Gálatas capítulo 3, verso 27, ele escreveu: Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Se você está se perguntando por que Mateus escreveu esse verso, a Bíblia de Jerusalém, que segundo alguns teólogos é a tradução mais fiel dos textos sagrados originais, numa nota explicativa desse versículo, Mateus capítulo 28, verso 19, revela o seguinte: é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, conforme Atos capítulo 1, verso 5, mais Atos capítulo 2, verso 38 e outras passagens. Mais tarde,
deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. E se você ainda tem dúvida, batizando-os em nome do Pai, Deus, e do Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo? Qual é o nome do Espírito Santo, já que o nome do Pai é Deus e o nome do Filho é Jesus Cristo? Não é estranho isso, já que o Espírito Santo não possui um nome específico? Os hebreus nomearam o Deus Eterno como Yahvé, e Jesus Cristo é conhecido em língua hebraica como Yeshua HaMashiach. Não há uma nomeação para a terceira pessoa da Trindade, mas sim uma concepção filosófica romana, pagã, não sendo aquela da igreja primitiva, fiel aos ensinamentos deixados por Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas, capítulo 3, versos 26 e 27.